Oi, muito bem-vindos ao meu canal. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Sério, que Deus te abençoe. Se você é a primeira vez que está aqui, a 20ª vez, eu sei, seja muito bem-vindo. Eu quero que você saiba que você não está aqui em vão, você não caiu aqui de paraquedas, o Espírito Santo te trouxe, porque Ele sabe que você precisa ouvir a mensagem que Ele gerou no meu coração hoje à tarde e que esse vídeo vai edificar a tua vida. Então, vai edificar a tua vida e você não pode deixar que só a sua vida seja edificada, sabe? Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, sabe? Compartilha, curte, porque esse vídeo vai chegar a muito mais pessoas e muito mais pessoas serão edificadas. Então, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Bom, vocês já sabem que o título desse vídeo é Por que só Deus pode fazer uma aliança conosco? Gente, esse tema, né, surgiu o assunto desse vídeo surgiu no meu devocional hoje à tarde. Eu estava fazendo meu devocional com meu namorado, e aí quando eu comecei a ler Salmos 89, no versículo 3 e 4, que eu vou ler aqui com vocês, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, e eu fiz essa pergunta para o meu namorado: vida, por que só o Senhor pode fazer uma aliança conosco? Ele ficou pensando. Ele falou assim: poxa vida, eu não sei. Eu não vou responder agora. Eu vou falar as coisas e depois eu vou responder, né? Eu não vou responder porque eu quero responder, mas eu vou responder com base na palavra de Deus, tá? Vamos lá. Por que só o Senhor pode fazer uma aliança conosco? Primeiro, eu quero ler com vocês Salmos 89, versículo 3 ao 4, que diz: Teu servo dissestes, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz este juramento: estabelecerei seus descendentes como os reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Cara, quando eu li esses dois versículos, o meu espírito fez assim, fez até uma água fervendo, foi uma loucura. Eu falei: Deus, que isso? E eu já li a Bíblia toda, mas Deus nunca tinha feito os meus olhos saltarem para essa parte que eu vou ler aqui com vocês. E aí, quando eu sentei na mesa, que eu comecei a ler meu devocional, o Espírito Santo foi, enfim, me pedindo para ir pesquisando coisas, e eu quero compartilhar com vocês as coisas que ele me fez pesquisar e que fiz assim, meu pai amado, gente, muito forte. Bom, no versículo 3, em Salmos 89, diz: Tu dissestes, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. Aí eu te pergunto, por que o Senhor se refere a Davi como o meu servo escolhido? Servo escolhido, né? Melhor dizendo, por quê? Para você, o que quer dizer servo? Você já pesquisou o significado de servo? E Lúcia, nunca pesquisei não, o que é? Tudo bem, eu te digo, não tem problema não. Não tem problema não. Bom, servo quer dizer dependente de um senhor que age com obediência ou servindo alguém. Olha que forte. Dependente de um senhor que age com obediência ou servindo alguém. E o escolhido, o que quer dizer? Sabe, né? Aqui eu não escrevi de forma tão certeira como apareceu o significado do servo. Eu escrevi através de uma pregação que eu vi do Thiago Brunet, e ele falou: a porta abre para muitos, mas só alguns conseguem se manter na porta. Nossa, isso foi chave numa pregação que ele disse sobre chamados e escolhidos. E aí eu acrescentei o versículo, né, 11 em Mateus 22, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que escolhido? Porque a porta, né, é aberta para todo mundo, mas só alguns conseguem se manter na porta. O caminho do Senhor é estreito, sabe? Só a gente sabe que a gente tem que morrer para si, viver para Deus, abdicar de todas as nossas vontades, sabe? De fato, seguir os princípios do Senhor, seguir a palavra, sabe? Coisas se levantam, a gente precisa se manter focado naquilo que o Senhor quer para nós, naquilo que o Senhor nos direciona, naquilo que o Senhor quer nos limpar, quer nos moldar, quer nos transformar, né, para sermos de fato transformados e renovados a nossa mente, enfim, tudo. Então, nem todo mundo consegue se manter na caminhada, nem todo mundo consegue se manter nesse caminho estreito. Então, por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, nem todo mundo consegue. Aí, voltando ao versículo 13, em Salmos 89, que o Senhor se refere a Davi como servo escolhido. Por quê? Porque Davi era dependente de Deus. Por isso que Deus se referia a ele como servo.
Porque Davi era dependente, Davi obedecia, Davi servia o Senhor de todo o coração. E o Senhor sabe do nosso coração. E o Senhor, quando sondava o coração de Davi, via a verdade naquilo, naquela obediência, naquela dependência, naquele servir ao Senhor. E por que escolhido? Porque Davi se revestia da palavra do Senhor, sabe? Em meio às corrupções, em meio a tudo que se levantavam, as pessoas não acreditavam nele, ele seguia aquilo, ele seguia o caminho de Deus, ele obedecia, sabe? Tudo que Deus falava com ele, ele fazia. Se ele pecava, ele voltava, se arrependia, se rasgava, porque ele sabia que só o Senhor poderia ajudá-lo, poderia transformá-lo, sabe? Poderia firmá-lo, entende? Então por isso que o Senhor se refere a Davi como servo escolhido. Precisamos ser como Davi, dependentes, servir o Senhor de todo o coração, ser obedientes, sabe? E de fato, permanecemos na caminhada. A caminhada é difícil, o Senhor falou que não seria fácil, sabe? Mas porque Cristo está conosco, nós conseguimos tudo. Gente, a gente tem o Espírito Santo nos instrui, nos orienta, nos guia, sabe? As coisas que se levantam, elas não vêm para nos parar, elas só nos impulsionam para nós chegarmos até a promessa, sabe? Para ficarmos ainda mais fortes, mais maduros. Então, assim, que a gente venha permanecer, que a gente não venha só ser como chamados, mas como escolhidos, que a gente permaneça, que a gente se revista da palavra de Deus, que a gente continue, mesmo que o caminho seja estreito, a gente continue no caminho, sabe? Que a gente continue na porta, sabe? E não seja como os outros que estavam na porta, mas resolveu sair porque, entendeu? Pelo amor de Deus, a gente tem que ser como Davi, imagina, Deus falando de Deus. Lúcia, minha serva escolhida. Oh, meu Deus do céu, é meu pai amado. Sabe, é isso, gente. A gente tem que buscar por isso. A gente tem que buscar por isso, entendeu? Sempre como Davi. Bom, aí eu volto à pergunta do Tito. Por que só o Senhor pode fazer uma aliança conosco? Por quê? Eu vou te responder com base na palavra, tá? Com base na palavra. Mais à frente, no versículo, ainda em 89, tá, galera? No capítulo 89 em Salmos, mais à frente, nos versículos do 30 ao 35, depois do Senhor ter falado, né, ter falado o juramento que fez a Davi, no versículo 3 e 4, ele aqui fala mais ainda das gerações, sabe, dos poréns, caso a geração seja totalmente contrário do que de fato o seu servo Davi foi, sabe, temente, obediente. Vamos lá. Salmos 89, do versículo 30 ao 35. O Senhor diz: se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoite. Aqui diz, né, o Senhor tinha feito uma aliança com Davi. Não é porque o Senhor fez uma aliança com Davi que, por mais, né, falando, e o seu juramento de que né, os seus descendentes teriam o trono para sempre, de geração em geração, que se eles pecassem, se voltassem contra Deus, não guardassem os mandamentos, os seus estatutos, iriam ficar impunes, sabe? Haveria consequências, o Senhor iria tratá-los de acordo com seus pecados, de acordo com seus erros. Mas aí a chave vem e a resposta do porquê o Senhor faz aliança conosco e não a gente faz aliança com o Senhor, né? Porque só Ele pode fazer aliança conosco. A resposta vem aí. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz o juramento e em minha santidade não minto. A resposta está aí. Por que só o Senhor pode fazer uma aliança conosco? Porque o Senhor, em sua natureza, Ele não mente. Ele é fiel, Ele não volta atrás do que Ele diz. Sabe? Ele é puro, Ele é santo. Sabe? Ele é todo verdade. Sabe? O caráter dele é certo, é fiel. Sabe? Por isso que só Ele pode fazer uma aliança. Porque a aliança é perfeita. A aliança não tem nenhuma abertura para se corromper. Sabe? E a gente, que nascemos de uma natureza pecaminosa, jamais podemos fazer uma aliança com Deus. Porque na primeira oportunidade a gente quebraria. Sabe? A gente, às vezes, por isso que só nós podemos fazer votos com Deus. A gente faz jejum. E às vezes, até no jejum, a gente quebra. Né? A gente cai no jejum. Imagina a aliança. A aliança é uma coisa inquebrável. Não tem brecha para a aliança quebrar. Não tem brecha. Entendeu? Por isso que só Deus, pelo seu caráter incorruptível, por Ele ser fiel, por Ele ser Deus, só Ele pode fazer uma aliança conosco.
Nós, seres humanos, não podemos fazer, porque nós somos pecadores. Na primeira oportunidade, a gente quebraria a aliança com Deus, e a aliança é inquebrável. Isso é muito forte. Contudo, não desistirei de amá-los. Mesmo que eles se voltassem contra Deus, não seguissem os estatutos, seus mandamentos, se voltassem, abandonassem a sua lei, o Senhor não deixaria de amá-lo e nem de ser fiel com eles. Não quebraria a aliança, não voltaria atrás em suas palavras com Davi, pois ele fez um juramento e em minha santidade não minto. E por que ele fala em minha santidade? Porque não existe ninguém maior que Deus, então ele pode jurar por ele mesmo. Ele é o maior que há, não há mais ninguém acima dele, então ele pode jurar por ele. E para ele não mentir, para ele cumprir, ele pode o que quiser. Meu Deus do céu, gente, só Jesus, é muito forte isso, gente. E aí o Senhor me fez pesquisar o significado de juramento, que diz: ato de fazer uma afirmação ou promessa solene e que se torna, por testemunha, uma coisa que se tem por sagrada. Olha que forte, cara. Ele fez um juramento com Davi, sabe? E ele não mente. Não volta atrás. Pela santidade dele, ele não mente. Ele é santo. Não há mentiras, não cabe mentiras. Sabe? O que ele fala, ele faz aquilo e não volta atrás como a gente. Sabe? Gente, isso é muito forte. E aí depois que o Senhor começou a falar comigo, ele me pediu para pesquisar a diferença entre promessa e juramento. Vocês sabem? Nem eu sabia, isso aqui é muito forte, galera. A promessa depende do ser humano ir em busca, ir atrás dela, conquistar e tomar posse para então recebê-la. Exemplo, a gente, nossas escolhas, né? A gente só de fato vive a promessa de Deus pelas nossas escolhas. E cada escolha nossa tem uma consequência. Se a gente escolher o certo, tem uma consequência. Se a gente escolher errado, tem uma consequência. A gente não fica ileso de consequência, né? Então a gente só de fato vive a promessa de Deus se a gente escolher caminhar com Cristo, mesmo as coisas se levantando, as coisas se apertando, a nossa natureza humana gritando para a gente desistir, mas a gente precisa estar intacto, porque se a gente não fizer por onde, não ir atrás, não escolher estar com Cristo, nos firmando, nos enchendo da palavra, sabe, de fato, dependendo de Deus, a gente não vive a nossa promessa. Tanta gente que recebeu promessas incríveis de Deus hoje tá aí no mundo afora, sabe, deitando com os porcos, sabe, sendo que Deus tinha prometido para ele algo muito melhor, algo muito além do que ele sonhou, algo muito além do que, enfim, ele idealizou, sabe, do que ele prometeu e idealizou para si mesmo, sabe? Às vezes a gente sonha, quer alguma coisa, que a promessa de Deus vai muito além e preenche a gente. Então, mas a gente só vive essa promessa se a gente fizer por onde, se a gente ir atrás, se a gente buscar, se a gente tomar posse, entendeu? Conquistar, e só assim a gente vai receber. E juramento, o que é? O juramento faz a promessa ir atrás da pessoa. Exemplo, geração de Davi, sabe? Geração de Davi nem existia, não estava nem sonhando, ainda tá no ventre da mãe, sabe? Mas a promessa já perseguia, porque foi um juramento, e o juramento faz com que a promessa persiga, porque Deus fez uma aliança com Davi, e assim ele jurou a Davi que a sua geração estabeleceria um reino. Enfim, antes dessa geração nascer, essa promessa já perseguia, porque foi na base de um juramento, entendeu? Então, vai até ela. Promessa a gente precisa fazer por onde, para receber, para conquistar, para ter de fato, viver aquilo. Juramento não. Juramento, essa promessa vai até nós. Uma vez jurada, isso vai acontecer. Entendeu? Gente, que esse vídeo abençoe vocês, como me abençoou, me edificou. Meu Pai amado, quando o Senhor começou a falar, eu comecei a anotar, eu falei, que isso? Só o Senhor, né, tem poder para fazer isso, porque às vezes a gente né, começa a ler um devocional, começa a anotar algumas coisas, quando a gente vê, o Senhor vai revelando tanta coisa pra gente, que quando a gente volta, a gente fala, meu Deus, olha o tanto de coisa que o Senhor, sabe, me encheu, me guiou a procurar, a pesquisar, enfim, me revelou através da palavra, né? Porque tem gente que pensa assim, nossa, eu já li a Bíblia toda, vou ler de novo, eu já li a Bíblia toda, tô lendo de novo. Mas cada vez que a gente lê, a gente recebe uma revelação nova. Eu já tinha lido a Bíblia toda, já li Salmos, isso nunca saltou pelos meus olhos. Isso de servo escolhido, porque Deus chamava, do juramento, da promessa, entendeu? Do porquê da aliança, nada, gente, só hoje, porque Eclesiastes diz, para tu, e se algo não foi revelado para você ontem, porque não era o tempo, se foi hoje, é porque hoje é o tempo.
Amém? Que Deus te abençoe, muito prazer, curta, compartilha, se inscreva-se no sininho, porque eu sei que esse vídeo te abençoa assim como me abençoou. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.